Bom, pessoal, eu queria iniciar esse vídeo aqui falando, né, que eu fiquei 5 dias sem postar, né. Nesses 5 dias, né, o caos estourou, né, começou uma nova guerra ali na faixa de Gaza, entre Israel e Gaza, né, entre o Hamas, né, em questão, né, o estado terrorista do Hamas, em que eles foram eleitos ali, né, no período de 2008, né, e perseguiram o Rafat, se eu não me engano, que é os opositores deles e mataram eles, né. Então, queria dizer isso, mostrar isso daqui, né, antes de iniciar o vídeo que está acontecendo lá no conflito entre o Israel, né, contra os terroristas do Hamas. Né. Isso daqui, ó, basicamente, é sobre o povo que tinha elegido em 2000 e poucos, né, o Hamas a primeira vez, né, depois eles não foram eleitos, né, mas eles não aceitaram e perseguiram seus opositores. E seus opositores tiveram que fugir para a Cisjordânia, para se esconder. Basicamente, esse daqui é o significado das pessoas que elegeram eles, né? Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Basicamente isso, né? A gente vê exatamente isso acontecendo lá no Estado palestino, né? O povo elegeu errado, né? E agora eles estão sofrendo muitas consequências, né? Aqui a gente vai mostrar o que está acontecendo nas últimas 10 horas, né? Sobre o conflito de Israel, né? E no caso, os muçulmanos, né, em geral, né? Só extremista, né? Primeiramente, a gente vê que em Jerusalém teve um tiroteio lá em próprio Jerusalém, na parte que deveria ali ser, né, em questão a ser de controle sobre o muçulmano, né, sobre a Cisjordânia, mas como você pode ver, esse traço aqui vermelho é o que já representa atualmente, né? Esse traço verde que está aparecendo aqui, no caso, vocês não estão vendo o meu mouse, né? Mas eu estou passando aqui nessa linha verde, é o que deveria ser, né? A linha atual de Israel, né? Mas a linha vermelha que representa o Estado de Israel nesse momento. Então eles invadiram ali naquela região e teve tiroteio, né? Alguns civis foram os feridos, né? Mas o atacante foi morto, né? Basicamente. A gente vê que na parte ainda palestina caiu, né? Um bombardeiro, teve tiro ali na região, 23 mortos, né? E mais 130 feridos. Tiroteio ali no banco, né? A gente vê mais outros bolsões, né? Porque eles falam que, no caso, né? Essa linha vermelha aqui, né? Que na verdade são só os bolsões que Gaza, que os palestinos controlam, né? Mas não é o caso, né? Essa linha vermelha aqui que eles controlam, né? Então, foi dentro da área da Cisjordânia que teve ali os mortos, né? Mais mortos palestinos, né? Palestinos que morreram. No norte a gente já vê que Israel colocou os seus drones no Hades, né? Para exatamente abater qualquer pessoa que ali, né, do Hezbollah para disparar contra eles, né? A gente vê essa aqui do Hezbollah que eles pediram, né, do exército libanês, né, para evacuar a área ali, né, porque a gente vê que o Hezbollah já começou a atacar Israel e Israel não vai ficar sem fazer nada e atacar de volta, né? A gente vê a marca vermelha que é a delimitação atual, né, do Estado de Israel, né? Você vê, a gente já viu aqui nessa parte de bombardeiro, teve um bombardeiro de Israel sobre alvos do Hezbollah, né, de mísseis guiados. Né? Aqui já foi atingido o local, né, então só tem a fumaça saindo sobre o bombardeiro, né? A gente vê que realmente Israel já revidou. Aqui a gente vê o disparo, né? A estação de disparo, teve também mais tiroteio na borda ali, que foi relatado
dos israelenses, mais drones. Tinha preocupação ali em questão sobre as colinas aqui de Ana, esqueci o nome, Calzim, né, Kartzim, que era do Estado sírio, né, e o Israel assumiu o controle e virou Estado contestado, né, como você pode ver em azul aqui, eles tomaram essa colina, e vermelho aqui até onde que eles estão indo, o atual Estado de Israel. Então você pode ver esse traço pontilhado é o que é contestado pela Síria, né. Vai rodando aqui mais para baixo, a gente vê que teve pessoas aqui, né, notificando drones do próprio estado ali na borda, né? Então a gente vê que eles mandaram drones sobrevoando sobre a área aqui, né, por cima, né? Então já foi gravado que pode acontecer alguma coisa ali, né? Algum ataque planês aí, 9 horas, né? Teve reporte de que bomba caiu o Asqueleton, né? Na cidade de Asqueleton, provavelmente vindo de Gaza, né? Porque aqui a distância fica em torno de uns 50 quilômetros, né? Vê que teve vários bombardeiros que caíram aqui na explosão em Asqueleton. O vídeo foi removido, né? Mas aqui, mais bombardeiro aqui no X, né? Vai aparecer a explosão. Está sendo bastante atacado o Hamas, né? Está atacando bastante Israel. A gente vê que o Iron Dome consegue interromper esse ataque no ar, né? Então interceptou o ataque do Skeleton, o Iron Dome. A gente vê que o Iron Dome está sendo utilizado e está sendo reportado. O MPA dá um sinal vermelho ali de alerta sobre bombardeiros lá, né? Que teve mais 2 vítimas em condições por causa do bombardeiro, né? A gente vê que caiu 4 bombas aqui em Skeleton, né? No caso, uma que eu já mostrei. Aqui já foi reportagem. É uma barragem de míssil que saiu de Gaza em direção a Skeleton. Está reportando as explosões e uma explosão no centro da cidade, né? Aqui no caso não tem um vídeo, né? A gente vê que bem na borda aqui teve uma explosão, né? Gaza militantes tiraram ali um míssil bem na borda mesmo, né? Provavelmente alguma guarda de fronteira ali, né? A gente vê que tem ali a Cruz Vermelha aqui, né? Centro de Covid e tal. Mas foi bem na borda ali, provavelmente onde que tem guardas, né? O pessoal do exército em questão, né? O bombardeiro em Gaza ainda está muito efetivo, né? 9 horas, digo que Gaza continua disparando, né? Pela quantidade, né? 1, 2, 3, 4, um monte aqui, né? Lá de 10, pelo menos uns 40 aqui de uma vez só. A gente vê que há 10 horas atrás, Gaza, a autoridade de Gaza, no caso, o Hamas, né? Falou que eles iriam cessar totalmente a partir das 2 horas da tarde as operações de energia em Gaza. Então, Gaza atualmente está sem energia, né? Então, a hora da noite, agora por volta das 10 horas, né? Então, eles estão sem energia em Gaza. Os palestinos aqui, né? O Hospital Palestino, provavelmente é da Nações Unidas, né? Já confirmou 1.500 mortos, 5.148 feridos, em resultado ao ataque israelense a Gaza. A gente vê que houve um bombardeiro israelense que foi mostrado pela Jovem Pan, ao vivo, no caso, se eu não me engano, nos portos, né? Eles foram destruir todos os botes ali para não fugir, né? A gente lembra que nessa cidadezinha daqui de teve a invasão dos membros do Hamas, né? Eles utilizaram bote para atravessar, né? Então, com medo de que isso desse outro lado aqui, bombardearam no outro lado também, né? Só para ter certeza que os caras não utilizariam algum bote, né? Provavelmente para fugir para o Egito. Aqui no centro da cidade foi bombardeado aqui, né? Teve ataques israelenses no centro populoso de Gaza, né? Então a gente vê que massa aqui aparecendo bem, bem forte, né? De ataque bombardeiro de Gaza, ali em Gaza. Um ataque israelense.
Teve mais outro ataque israelense, só que sem imagem reportada aqui. E um ataque na cidade de Rafah, campo de refugiado aqui, aparentemente, né? Rafah Refugee Camp, esse mesmo, né? Campo de refugiados. Você vê que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uns 15 hospitais aqui, né, da Cruz Vermelha, né? Uns 15 hospitais em Gaza, né? Infelizmente não tem, né, as imagens do bombardeiro. A gente vê aqui que tem a relação da Ucrânia, mas não é isso que a gente quer. Aqui já são mais atualizados, né? Vou mostrar o que está acontecendo atualmente. Vamos lá, vai para baixo lá. A gente começar de baixo para cima, né? Eu vi que o Hamas, né, chamou a Liga Árabe e os Islã para o clamor ali internacional para obrigar suprimento a entrar em Gaza, né? Então o Hamas quer algum tipo de suprimento que entre, né? O Hamas que está pedindo, vale ressaltar, né? Que o pessoal está falando que é o grupo da Palestina, não é a Palestina, mas é o Hamas, né, que começou a pedir. Tomar muito cuidado com relação a essa informação, né? Mas também é verdade que vai faltar suprimentos aos hospitais, né? Porque já são 5 mil feridos. Mais bombardeiro de Israel há 2 minutos atrás, né, em Bots, ali na Bahia. Outro bombardeiro de Israel é na costa aqui também do outro lado. A gente vê aqui que o exército libiano avisou para todo mundo que eles estão lançando ali, né, mísseis, né? Provavelmente foi avisado aqui que na região está sendo lançado míssil Hezbollah. A gente já vê que Israel já começou a responder, né? Começou a bombardear aqui. Tem mais drones israelenses aqui no ar, né? Já tem disparo na fronteira. Já tem drone aqui na Síria e também disparo na Síria. Ou seja, já começou a ficar mais intenso no norte aqui, né? Na montanha aqui da Síria e também na entrada referente ao Líbano, né? Al-Qasab Brigade Bombard Penn Airport with Missile Barrage, né? Então a gente vê que teve um bombardeiro mirado na cidade de Israel aqui no aeroporto, né? Então felizmente, né, caiu no mar, né? Então não chegou a atingir o aeroporto em questão, né? Então, mas mesmo assim, né, causou preocupação porque foi para a direção de Tel Aviv, né? Então os mísseis de Gaza conseguiu chegar até Tel Aviv ali nas 70 quilômetros de distância. Bastante, né? Mais mísseis de Gaza disparados a Tel Aviv, né? A gente vê que os mísseis de Gaza estão chegando a Tel Aviv antigamente. Chegava até Askelon, aqui uns 60 quilômetros. Agora eles conseguem chegar a 70, 80 quilômetros, né? Até aqui na metade. Ou eles disparavam em relação a Jerusalém. A gente vê que tem disparo deles em relação aqui, né, à Palestina, eles acertando os próprios palestinos, né? Porque o míssil deles não são de precisão, né? Então eles não sabem para onde vai cair, né? É como o míssil V2 nazista, quando eles disparavam para atingir o território britânico, né? Então eles não sabiam onde cairia, mas cairia no território britânico. A gente vê que 2 pessoas saíram feridas em Askelon durante essa explosão aqui, né? Em um porto, mas 2 pessoas saíram feridas. O de Gaza parou de operar totalmente, né? Isso foi reportado. Hezbollah, né? Insurgentes do Hezbollah aqui no norte do Líbano, aqui do Líbano, querem entrar e parar a agressão contra Gaza, né? Então os membros do Hezbollah se seguraram, né, para não entrar por causa dos Estados Unidos ali, né, com medo que os Estados Unidos entrem na guerra, né? Porque os Estados Unidos falou, né, se pronunciou abertamente, se o Hezbollah entrar, significa que o Irã também faz parte da guerra, né? E se ele faz parte da guerra, também será atacado, né? Tanto o Hezbollah como o Irã, né? Os dois ao mesmo tempo. E os Estados Unidos atacaria.
os Estados Unidos começou a mandar, né, mais um porta-avião para a região, né? E aqui, né, no programa para Gaza, a gente vê que acesso humanitário para Gaza será atravessado através do Egito, né? Então, o Egito já confirmou, né, que o corredor humanitário será aberto aqui na cidade de Rafah, né? Na cidade de Rafah, para abastecer as pessoas com comidas, né? Porque está faltando comida em Gaza nesse momento. Mísseis são interceptados em Tel Aviv pelo Iron Dome, né? A gente vê aqui, né? Deixa eu ver aqui. O exército israelense diz que combatentes de engenharia de tropas estão trabalhando ali, né, para fechar as brechas que o próprio exército de Hamas abriram aqui, né, para invadir em Gaza. Né, e fazendo a borda que Hamas destruiu, né? E mais a Hezbollah aqui utilizando antiaérea para resistir, né, contra o ataque, futuro ataque israelense, né, para a completa liberação. A gente vê que o desejo do Hezbollah é realmente entrar ali na guerra, né? Mas com medo, né, da situação, pode ser que eles não entrem, né? Mas eles já dispararam mísseis para atingir Israel já, então já houve disparos. O Jihad Islâmico, no movimento, anunciou a implementação de mísseis contra Tel Aviv e Asmod, Askelon, da própria Gaza, né, no estreito de Gaza, da Gaza ali, né? Então, o Jihad Islâmico começou a atacar também, né? Juntou-se ali Hamas. Israel, né, começou a atacar, devolver mais ataque contra os Hezbollah. A gente pode ver que teve 2 aqui ataque. O Hezbollah aqui anunciando mais alguma coisa. Primeiro-ministro aqui em Jerusalém, né? Benjamin Netanyahu formalmente, né, o pacote emergencial de união ali do governo, né? Tem uma notícia melhor aqui só está dizendo que é o pacote emergencial do governo de Benjamin Gantz, né? A gente vai ver que o que é realmente esse pacote é a união do governo, né? Tanto a esquerda deles, que era a oposição ao Benjamin Netanyahu, como a direita, né, se uniram, né, nesse momento, né, do ataque para lutarem ali contra o próprio Hamas, né. Mais mísseis são lançados em direção a Tel Aviv, mas aparentemente eles erraram que o alvo de novo caiu no mar. Então aqui, né, anunciou aqui em Israel mesmo, em Jerusalém. Gaza, Skeleton, Sarvaz, né, para a União de Segurança, né, com Benjamin Netanyahu. Então a gente vê que é exatamente o que eu estava falando naquele momento atrás, né, uma união que aconteceu entre os governistas, né, no estado governista, que é o de direita de Netanyahu, e os opositores, né, nesse momento crítico da situação de Israel, né, que houve uma falha crítica, né, bem semelhante ao que aconteceu na Guerra de Yom Kippur há 50 anos atrás, né, em 1970, mais ou menos, onde que a defesa de Israel tinha baixado a 70% do seu nível de efetivo, né? Pode ter sido que aconteceu a mesma coisa de novo, né? O primeiro-ministro egípcio, né, declarou aqui, né, que operações militares estão acelerando ali, né, em relação ali a Israel na Palestina, né? E para acalmar, né, a situação, que ele acabou de falar aqui de área chamada, nome complicado, né? Subra al-Qaima. A gente vê que em Gaza morreu 9 membros das Nações Unidas, né? E mais de 18 morreram ali no mesmo prédio das Nações Unidas, que era uma escola, né? No caso, isso foi anunciado, mas também, né, o próprio governo israelense já afirmou que iria disparar na região e que era utilizado como esconderijo, né,
pelo Hamas, né? Então o Hamas ele se esconde onde está operando hospitais, mesquitas, populosos, né? A gente vê que por mais que Israel continue disparando, destruindo a infraestrutura, a região onde tem os disparos de mísseis, mais aparece, né? Então, quanto mais dispara, mais lugar aparece, né? Igual o Hydra, né? Corta uma cabeça, mais duas aparecem. Vê que palestinos aqui, né? O primeiro-ministro da Palestina reportou que 3 palestinos foram mortos em assentamentos israelenses na região oeste aqui no Bank City Ohazo, né? Perto de Nablus. Tem um vídeo ali, né? Aparentemente de pessoas mascaradas, né? Como você pode ver, não vou mostrar, né? É bom eu não mostrar, eu acho. Ou se eu for mostrar, eu vou colocar um boom burler. Pausar aqui, né? Só para eu ter certeza que o vídeo não tem algum problema, eu vou pausar, vou assistir. E se não tiver nenhum problema, eu vou reproduzir para vocês. Eu acabei de assistir o vídeo aqui, não tem nenhum problema no vídeo, só aparece os homens ali em questão, né? Ele diz que são homens, né? Mostram aparentemente mascarados, né? Tá ali na região, vou colocar até um tradutor aqui. Vai aparecer a imagem. Espero que não apareça nenhum problema. É exatamente o que eu tava falando, né? Aqui você pode ver esses homens aqui mascarados, né? Eles estão falando que são israelenses, né? Extremistas que estão entrando ali na Cisjordânia e matando palestinos, né? Na região. E são pessoas que é, estão ali, né? Em assentamentos e eles resolveram se mascarar, né? Em questão e dispararem contra cidadãos palestinos que moram ali na região. A gente vê que o cara tá com a submetralhadora e outros com pistola. Felizmente não é mostrado nenhuma cena gráfica, né? Tá vendo? Uma série de sucedidos ataques israelenses na região de Tal, né, ao leste de Jaqban, aqui na região de Gaza, da faixa de Gaza. E que o exército israelense também matou mais 8 jihadistas no território israelense, né? Aparentemente eles encontraram ainda hoje membros do Hamas no território de Zikin. Então, ainda tem membros do Hamas em algum lugar escondido, né? A gente pode ver que eles não encontraram todos realmente, né? Já que eles deram a brecha para que os membros do Hamas entrassem no território dele, se escondessem, né? E a qualquer momento alguma célula que está escondida pode atacar, né? Então, será que eles estão esperando um momento em que vai agrupar bastante pessoas? Né? A gente não sabe. O porta-voz israelense anuncia o bombardeio de Israel, né, pelo Hamas, afetando um hospital em Askelon. Né? A gente vê que o hospital em Askelon foi atingido com um bombardeiro do Hamas, né? Então, e não sabe o número de feridos ou mortos lá. Né? Violento bombardeiro em Gaza, né? A gente vê que olha a quantidade de hospital que tem em Gaza. Né? Tem muito hospital em Gaza. Tem muito hospital em Gaza, né? Então não é pouco hospital que tem em Gaza, não, é muito. Tem na quantidade, né, de míssil parado lá. Mas não tem imagem da região, né? O Reuters, né, oficia que 14 norte-americanos foram mortos pelo Hamas, né? Então, os americanos tiveram um número mais alto de mortes do que nós daqui brasileiros, né, que foi confirmado, né? No nosso caso, apenas 2. Apenas, né? Uma morte, né, e 4 feridos do bombardeiro israelense na casa de Al-Bashiti, né, um membro do Hamas, né. Infelizmente, aqui não está a notícia, mas se eu não me engano foi passado também, eu acho que
na CNN, que eu estava assistindo, que o membro não estava lá, né? Então mataram, né, o Israel, né, o bombardeiro em questão, o pai do membro, então, assim como os sobrinhos. Né? Avião de guerra bombardeia a cidade de Rafta ali, né? O campo de refúgio de Rafta. A gente vê que bombardeios são bem frequentes, né? E volta de novo a mais tiros ali, né? Em regiões dadas ali, né? Fala que tá tendo assentamentos, né? Israelenses ali, né? Que estão abrindo na Cisjordânia. Provavelmente os israelenses vêm aqui, atravessa a fronteira, né? Pega a estrada. O extremista em questão, né? Eles chamam de colonos, né? Ele entra na cidade de Salfite, né? Da Cisjordânia e dispara ali contra membros aleatórios, né? Provavelmente vingança, né? Provavelmente alguma pessoa que perdeu o membro ali da família no ataque do Hamas para buscar vingança contra esses membros da Palestina que não tinha nada a ver com o Hamas, né? A gente sabe que a Jordânia aqui é governada por outro tipo de governo do que a faixa de Gaza, né? Cada um tem um governo distinto. Autoridades do aeroporto de Israel, né? Anunciou que não foi submetido a ameaça de segurança, né? A gente sabe que apenas poucas pessoas estão saindo aqui, né? Podem sair, né? Cidadãos aqui, né? Pessoas que moram, são moradores de Israel, não podem sair de Israel, né? Pessoas que foram estudar, foram a trabalho, alguma coisa do tipo assim, podem pegar em voo e sair, né? Moradores que estão nos bairros de Hagan, Givat, Sion, são convidados a se trancarem, né? Devido ao medo de incidentes de segurança, né? Por que eles estão com medo aqui na Esqueleton? A gente viu que aqui anterior, né, o membro de Israel matou 8 membros do Hamas, né? Então pode ser que tenha mais membros do Hamas aqui nessa cidade, né? Porque eles vão desembarcos aqui, né? Claro, e está tendo muito bombardeiro nessa cidade, né? Já atingiu um hospital, né? Violento confronto armado em Jerusalém, né? Então a gente está vendo aqui Jerusalém, não, Allen, tá vendo que tá tendo um confronto armado entre israelenses, né, e membros da Cisjordânia, né. Esse caso aqui não é de membros israelenses aparentemente em revolta, né. Muito tiro, né, muito tiro, como você pode ver. Muito disparo. Pede um cessar-fogo, né. Diz que tem que deixar prestar ajuda humanitária ao povo palestino. Sirenes do assentamento de Aviv, perto da fronteira de Líbano, são disparadas, né? Então a gente vê que o Líbano, se você olhar, né, há 4 horas atrás, 5 horas atrás ali, né, teve disparo do Líbano de mísseis. Também houve o retorno, né, agora. Pela quarta vez o ministro Netanyahu, né, e o presidente Biden se falaram, né, se comunicaram. Grande barragem no norte ali, né, de mísseis. Tem um vídeo que foi mostrado pela CNN, se não me engano, quantidade bem grande de mísseis que a próprio Hezbollah lançou, né? Então a gente vê que houve o retorno depois, né? Os primeiros relatos indicam dezenas de drones lançados pelo Líbano em Israel, né? Então eles lançaram com o intuito provavelmente de matar alguns israelenses e vai ter depois o retorno israelense, né? Alerta de drones infiltrados ali, né? Então a gente vê que esses infiltrados aqui nessa região, toda essa marca aqui, né? Esses pontinhos são de drones, né? Nessa região. O ministro da Inteligência de Israel promete, né? Desenraizar Hamas, né? Da faixa de Gaza. Né? O presidente Erdogan falou ao telefone com o rei Abdullah da Jordânia, né? Rei Abdullah,
segundo, né? Durante teleconferência foi discutido o israelense e palestino o que pode ser feito para resolver o problema humanitário na região. No Tratado da Liga Árabe não há como escapar à exigência, paz e o bloqueio do horizonte político. Só levará a mais rotas de violência. Né? A gente vê que eles estão pedindo paz, né? Mas eu acho difícil, né? Nesses primeiros 5 minutos, 5 dias, né? Eu acho que demoraria pelo menos algumas semanas, né? Talvez um mês, até que finalmente eles começariam a conversar sobre paz, né? Israel não pretende, não se fala sobre paz em nenhum momento de Israel, né? Já houve até a união dos partidos, tanto de esquerda quanto de direita, para continuar atacando. O exército israelense informa preliminares a penetração de 15 aeronaves do Líbano, né? Então 15 drones, né? Hamas diz que atacou Haifa ao norte de Israel com foguetes, né? Então ele acabou de disparar em direção a Haifa. O ministro da Saúde palestino diz que tem 1.100 mortos e 539 feridos, né? Bombardeio israelense a Gaza, né? Alerta de invasão de aeronave hostil ali ao norte de Israel, né? Provavelmente Líbano em relação a Hezbollah, né? Chefe do Conselho de Alta Galileia afirma que alguns aeronaves. Chefe do Conselho da Alta Galileia afirma que algumas aeronaves se infiltraram no território do Líbano. Então, a gente vê que o Líbano conseguiu passar drones em território israelense, né? O israelense não percebeu. Brigada, né, da Al-Qaeda bombardeia a cidade de Rafah, né, com mísseis R-160, o exército israelense orientando todos os residentes do norte a entrar em suas casas, né? Então é verdadeiro, né, sobre os drones, né? É para entrar em suas casas para se esconder, né, do ataque bombardeiro, possivelmente é referente ao Hezbollah, né? Que a gente não tem imagens, né, referente ao que está acontecendo. Canal 14 de Israel, que homens armados se infiltraram ao norte ali, né? Então teve a primeira infiltração do território libanês em território israelense. Então começou a guerra contra o próprio Hezbollah, né? Então começou um conflito contra o Hezbollah. As aviões de drones de guerra israelenses voando no espaço perto do Líbano, provavelmente para bater esses drones do Hezbollah. Relato de bombardeio na área de Rafah com míssil do Líbano. Então os Hezbollah começaram a bombardear. Houve um som de confrontos aqui na Síria, né? Então a Síria ali, né, pelo menos o lado está sob controle extremista aqui. Não é do governo Bashar al-Assad, né? O Bashar al-Assad não quer entrar se envolver nesse conflito, mas tem algumas células ali que, como na Palestina acontece, né? O Hamas e o Hezbollah, eles estão se ativando, né, e disparando, né? Explosão em Metula, sem vítimas, ao norte ali, né, do Líbano, né? Do Líbano não, de Israel. Um suposto incidente de segurança na área da fábrica de Rotem, de Mona, na verdade. Né, a gente vê que é bem ao sul, né? Depois que sair aqui desse deserto, né? Deserto de Chatutza, vê que teve alguns disparos ali contra os operadores de Fabril, né? Então será que o Hamas aqui conseguiu infiltrar até aqui, né? A gente não sabe. Dezenas de mortos após ataque aéreo nas áreas de Sabre e Jajá de Gaza. Então, um ataque que explodiu aqui teve dezenas de mortos confirmados. O Comitê Internacional da Cruz Negra diz que violência mata mais 5 funcionários da Cruz Vermelha e acrescenta
cresce vermelho em Gaza e Israel, né? Então já tinha matado 9, né? Mais 5 morreram, totalizando agora 14, né? Da Cruz Vermelha. Relatos de confrontos armados em Benton Hill, norte de Israel. Então a gente vê que o confronto armado aqui, invasão libanês, né? A gente vê que membros do Hezbollah provavelmente invadiram a fronteira. Tem um papel assinado, né? Crucial acordo de gabinete de guerra durante o tempo de guerra. Nenhum projeto de lei ou de missão governamental que não seja a respeito da condição de guerra seja apresentada. Todas as nomeações para funcionários públicos senhores serão automaticamente estendidas durante o período de guerra, né? O tempo de guerra. É que realmente Israel está em guerra, né? Então eles acabaram de aprovar o estado de guerra aqui deles, né? Que todas as pessoas terão um tempo mais estendido. Será que Benjamin Netanyahu, se a guerra continuar por 10 anos, ele ficará 10 anos no poder, né? Uma pergunta, divulgação. Ou será que vai ter uma eleição? O hospital de Ramban entrou em situação de emergência. As enfermarias, né, passam a clandestinidade e amanhã não haverá atividades clínicas de laboratório em Rui Al-Kabbalah em Gaza, né, ou não. E é isso. Em Gaza não, isso daqui é em Israel, né? Então até o próprio Israel está sofrendo pela quantidade de feridos, né? A quantidade de feridos em Israel é bem alta, então, pelo jeito, né? Provavelmente a quantidade de morteiros e bombas que está atingindo não estão matando as pessoas porque elas estão protegendo e sendo anunciadas e protegidas, né, pelo Iron Dome, provavelmente, né, pela seus bunkers, né? Então essas pessoas que acabam sendo feridas e indo para hospitais, né? Os Estados Unidos aqui, né, observa de muito perto uma possibilidade de ação representativa de Irã, né, iranianos e do Hezbollah na América Central, né. A gente vê que tinha falado, né, aqui não apareceu a reportagem, mas eu assisti uma reportagem da CNN falando que o próprio Hezbollah chamou para fazer um atentado se não me engano, o Hamas ou o Hezbollah, se não me engano, foi um dos dois que chamaram para fazer um atentado na América, né? Então, prestar atenção, né? E essa atenção aqui, né, que o Hezbollah falou, né, é para ser para a América Central e do Sul, né? Então, pode ser que aconteça aqui também no Brasil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a membros de Hezbollah aqui no Brasil, né? Graças ao ataque do Hamas, né, a Israel, né? O míssil pousou ao sul de Rafah, lançado pela faixa de Gaza, né? A gente viu o gramado aqui, mas não atingiu as casas, né? Provavelmente é por isso que o Iron Dome não foi ativado. O Iron Dome tem uma maneira que ela ativa principalmente quando vai atingir em área civil, né? Quando vai atingir em área que não tem pessoas, né, em questão, aqui é a área cheia de grama ou mar, ele deixa cair, porque simplesmente não faz sentido desperdiçar um míssil, né? Alerta de suspeita de mais infiltrado terrorista em Malot Tarshish, região ao norte aqui, né, do Líbano, né? Ao norte do Líbano, ao norte de Israel, né, a fronteira do Líbano. Jatos israelenses sobrevoam o espaço aéreo fazendo fazendas Shiva no setor oriental sul do Líbano, né? Então, que Israel começou a sobrevoar aquela região que disparou mísseis contra Israel, né? Então, eles provavelmente vão devolver o ataque. Bombardeiros e artilharias israelenses se aproximam da cidade de Rafah, então eles provavelmente estão chegando ali para devolver o ataque, né? Eles fizeram alguns ataques aqui, a gente vê que eles fizeram 2 bombardeiros, mas é muito leve em comparação à quantidade de disparo que teve do Hezbollah, né? Malot deu tudo certo sem infiltração, então ele confirmou aqui, né, que não houve realmente infiltração sobre aquela cidade que tinha falado antes, né? Buscas aéreas por drones que cruzam a fronteira de Líbano em direção ao norte da fronteira de Israel. Ghatzi Eisenkot
estão participando da reunião de gabinete neste momento. Tart Topper e Chacha Beach a caminho de Kiria. Então eles estão fazendo uma reunião ali, esses membros do gabinete ali, provavelmente do governo, alguma coisa do tipo. E aqui mais ação aqui, né, dos flares sobre o Líbano aqui, né? Provavelmente antiaéreas, né? Deve tá sendo marcado os drones, o avião em questão, eles estão disparando esses flares aqui, né? O exército israelense nega a existência de qualquer tentativa de infiltração ao norte de Israel. Então, parece que a informação ali, né, sobre invasão era falsa, né? Então já o exército israelense já confirmou que é falsa aqui, né? Já reiterou. E a gente tem uma fonte aqui em questão, né? Pode confirmar a fonte, né? A New Arábia B, né? Mas bombardeia a cidade com a família de Barak, né? Ao leste de Al-Bala, causando vítimas. O secretário da OTAN, Stoltenberg, diz que Israel tem o direito de se defender. Então, a gente vê, né, que todo mundo está falando que tem o direito de se defender, mas deverá ser proporcional, né? Focando principalmente, né, Israel, igual ele está falando, está focando principalmente no Hamas, né? Tomara que permaneça assim. A gente espera, né, que Israel não forneça as imagens do pessoal que vai invadir ali na fronteira de Gaza, né? Vejam o que aconteceu, principalmente com as crianças ali, né, que foram decapitadas, né? Mais de 40 assassinadas, né? Senão pode ser que as pessoas que vão invadir ali do exército israelense queiram ter uma vingança, né? Se isso acontecer, será um verdadeiro caos ali em Gaza. Exército israelense sob infiltração de aeronave, nenhum ataque, nenhuma vítima ao norte. Então, teve infiltração de aeronave, de drone, realmente, o VSTS não teve entrada, mas não teve nenhum ataque, né, ali do Líbano, né, do Hezbollah. A embaixada dos Estados Unidos em Beirute, né, no Líbano em questão, não foi evacuada, está aberto operacionalmente totalmente ali, né, então eles estão conversando ali com o Líbano, né. Os relatores dizem que o contraditório são falsos, para mais informação tem ali informação sobre a embaixada. E o TRs ali das Nações Unidas, né, tem um apelo em libertação imediata de todos os reféns israelenses, né, detidos em Gaza. A gente sabe que aparentemente tem mais um brasileiro que está preso na faixa de Gaza, né, pelo menos foi confirmado pela mídia israelense, né, não foi confirmado pelo governo brasileiro ainda. Novo alerta na área de novo, área de Rishon LeZion. Aparentemente é onde pode cair mísseis, né, que vai cair na região. Já algum disparo de Gaza que pode cair ali na região, né? A gente vê que ele disparou, né, e caiu um pouco mais para a direita ali, né? Erraram, né, a notificação. Área de infiltrações, né, de aeronaves a partir da fronteira libanesa, né? Então realmente houve algumas infiltrações no norte, né? Só de drones, né? Provavelmente para observar, né, como que está o fortalecimento das unidades israelenses ali, né? O porta-voz israelense, contra-almirante Daniel Haggai, diz que não há nenhum incidente de segurança no norte de Israel. Os militares estão investigando depois dos alertas de drones soaram no norte de Israel, né? Então, houve o alerta de drones, eles estão investigando, né? Colocaram as aeronaves sobrevoando a região, investigaram se está tendo alguma invasão terrestre, já confirmaram que não, era apenas drones, né? Vê que tem voos, né, de evacuação de cidadãos holandeses, espanhóis, brasileiros que vivem em Israel, né? A gente vê que 4 deles já saíram,
E a gente já tem a confirmação da chegada desses voos da FAB em Brasília, né? Os voos de evacuação de cidadãos já chegaram em seus respectivos países, né, em questão, já chegaram em suas casas. Ainda tem mais, né? Diz que são mais 3 aviões para brasileiros. Né? A de Palestina, as Nações Unidas sublinha a necessidade de estabelecer 2 estados com solução para o conflito. Então, a gente vê que a ida de um palestino lá ali nas idas, né, traz uma ida a conversa sobre 2 estados, né? Pergunta se isso vai resolver agora ou não, né? Sabe se o Hamas, né, quer isso, né? O Hamas, pelo que a gente sabe, ele prega a destruição de Israel, assim como o Irã, né? Então é muito complicado dizer que a solução de 2 estados vai resolver, né? Ainda mais que o governo Benjamin Netanyahu tomando alguns territórios ali, né? Jordânia, né? Eles compram as terras e depois vira de cidadão judeu, né? Então, israelense, né? Mas mesmo assim, né? Era para a Cisjordânia. O Departamento de Estado agora contabiliza 22 números de mortes dos Estados Unidos, né? Pelo Hamas. Então já aumentou o número de mortos de americanos, né? O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro dos Países Baixos, né? No caso Holanda, discute os esforços para conter a escalada à luz dos movimentos perigosos na região. Então eles estão com medo de que vai aumentar mais o conflito na região. Né? A Arábia Saudita diz que não vai intervir, né? Ele estava se aproximando com Israel, mas parece que agora vai ter um distanciamento. Tem um problema sobre a Síria e o Líbano, né? A gente não sabe se eles vão entrar em guerra ou não. Aparentemente, o Líbano não vai querer entrar em guerra. E a Síria, pelo menos o Bashar al-Assad, ele não quer, né? Ele está resolvendo os problemas internos, a guerra civil que está tendo lá ainda na Síria, né? Vírus, né? Ouvidos em Beirute, né? Moradores pediram para ficar em abrigos. Então a gente está vendo que ainda tem infiltrado de Hamas nessa cidade, então, pelo jeito. Né? Uma cidade bem fronteiriça aqui, né? Provavelmente eles conseguiram atravessar e deixar alguns infiltrados aqui, né? Agora eles foram ativados. Né? Aqui foram os ataques a caminhoneiros ali nas praias de Gaza, né? Com artilharia. Sheridan provavelmente matou um terrorista. O medo foi afastado e os moradores foram avisados que pode deixar as áreas protegidas. Então, realmente, tinha um membro do Hamas ali, né, escondido. Então, a questão é onde terá mais membro do Hamas, né, escondido aqui. Tem mais membro do Hamas escondido aqui. A gente vê que essa marca aqui, né, tá tracilhada o pontilhado aqui, era até onde o Hamas tinha ido durante seu ataque, né? Essas áreas pontilhadas aqui. Tudo isso já foi recuado e recuperado, né? Tudo isso foi recuperado, já foi jogado de volta. Só que o problema é que as pessoas estão escondidas ali nas casas, né? É uma guerra atípica, né? Uma guerra a singular, né? Não é uma guerra de confronto aberto. Exército israelense, soldados do exército israelense identificaram vários veículos militares em áreas adjacentes ao Kibbutz Nif, Irã, né? Um tanque de guerra israelense respondeu disparando contra eles e frustrou 3 militares soldados do exército israelense, continuando realizando buscas na área. Né? Aparentemente, teve tiroteio entre próprios israelenses ali, né? Pelo que eu consegui entender nessas palavras aqui, né? O exército israelense disparou, o tanque disparou contra o próprio exército, né? Então foi um fogo amigo que aconteceu entre eles. Mais foguetes saíram de Gaza em direção a Israel, né? Como que eu tinha falado, né? É bem complicado. Por mais que Israel continue destruindo a infraestrutura, tudo ali,
Viu aqui, olha o tanto de mesquita. Essas triangulinhas aqui são mesquita, hospital. Então é muito complicado, né? Por exemplo, se aqui tiver aqui entre essa mesquita e hospital, né? For para disparar ali, vai desabar os dois, né? Então é muito complicado não acertar uma mesquita ou um hospital na faixa de Gaza pela quantidade que tem, né? Os Estados Unidos está preocupado com o ataque de foguetes irregular contra Israel, né? Então já foi confirmado que teve um ataque antes, então estão com medo de aumentar, né? Um ataque, um tanque israelense mata 3 militares palestinos que se infiltraram da faixa de Gaza, perto da cidade de Mirana. Então eles encontraram mais 3 militantes do Hamas, né? Mais 3 terroristas do Hamas na cidade de Miran, onde teve esses mortos aqui, né? Foram encontrados. Vou voltar lá pra cima. Tá? O ministro da Saúde palestino, nos 16 anos, não entendi. Então ele tem 16 anos, né? Baleado e morto na cidade. Ou a pessoa que foi baleada e morta na cidade. O ministro palestino diz que Muniz Rabi Musa Zidat, 16 anos de idade, foi baleado e morto na cidade de Bani Mani, daquela de Cisjordânia, eu acho. Provavelmente é daquele caso que aconteceu aqui que eu falei antes, né? Alguns membros israelenses radicais que invadiram a Cisjordânia para disparar contra os palestinos, né? Tem algumas coisas que o pessoal não está dizendo, né? Tem disparos acontecendo na Cisjordânia, né? Casa Branca aqui, né? Não vimos nenhum ator na região tentando deliberadamente expandir o conflito entre Israel e Hamas, né? Então parece, né, dá para entender que ninguém quer intervir nesse conflito do Hamas, né? Ninguém quer, dado ao nível, né, da truculência e resposta e violência que o Hamas fez, ninguém quer colocar a pata, porque isso dá a entender que a pessoa é um antissemita, né? Pelo nível de violência que eles cometeram, matar 40 bebês, né? Estruparem mulheres, matarem idosos, literalmente matarem todas as pessoas reunidas em um local, né? A gente vê que fotos de 260 pessoas reunidas em um único local pelo próprio mídia israelense, né, que foi divulgada. Eles colocaram um monte de saco lá. Então fica complicado, né, defender alguém numa situação dessa, né, ao extremo que aconteceu, né, ao matarem pessoas jovens que estavam lutando, estavam querendo paz, né, entre membros da Palestina e Israel, né. Mais tiroteio, imposto de controle voara, né, ao sul de gente vê que tem mais posicionamento de Binizek apoiando Israel e continuaremos a fazer, né, terrorismo, né? Binizek iremos discutir qualquer país que tente explorar a situação para maior escala na região. O apoio ali, né, dos Estados Unidos está forte. Vê que ele está vendo uma conversa entre Israel e Egito para que Egito abra um corredor humanitário para que as pessoas saiam de Gaza, né? Que Israel vai invadir, é o que ninguém fala, né? Mas Gaza não é só fechado por Israel, né? Gaza também é fechada e muito fortemente vigiada pelo Egito, né? A gente sabe que o Hamas se originou no Egito, então eles não eram originalmente da faixa de Gaza. Ele era do Egito contra o regime que atualmente é uma ditadura. Então a gente vê que existe muita controvérsia que está sendo sido feito, né, está sendo falado e relatado errado, né, mas não era ali da região da Gaza, de Gaza. Vê que teve mais disparos ali que caíram próximo à praia, né,
A gente vê que acertou aqui, próximo ao hospital, né? Próximo a uma mesquita também. Dogan informa que o príncipe herdeiro saudita que Ankara começou a trabalhar para enviar ajuda aos civis palestinos em Gaza. Dogan se reúne com autoridades do Hamas em Al-Qaram e discute com eles o arquivo dos prisioneiros israelenses detidos pelo movimento. A gente sabe, né? Pelo menos a mídia externa sabe que parte desse movimento do Hamas é um pouco apoiada pelo Erdogan, né, pela Turquia, né, esse movimento, e também financiada, né, pelo menos foi em algum momento, né, mas a gente não sabe agora, né, atualmente. Sabe que também é apoiado pelo Irã, o Hezbollah ali também é apoiado pelo Irã. Então, esses movimentos radicais que está tendo aqui, né, esses movimentos que tem, são apoiados, são movimentos políticos, né? A gente vê que são interesses de outros países na região, né? Não é apenas país contra país, né? São de vários países. Vê que o ataque de UAV, né? Unidade aérea, automática aérea aqui em Gaza, né? A gente vê que eles dispararam mais bombardeiros aqui de drones israelenses na região. Aviões bombardeiros disparam em torre. Inúmeros ataques aéreos à torre do Nada, Anada, no norte de Gaza, então está tendo um disparo contínuo, né? E é basicamente isso que a gente tem de notícia de bombardeiros em Gaza, de mortes e tudo mais nas últimas 10 horas. Né? Então, tudo isso que aconteceu nas últimas 10 horas. Agora a gente vai ver as notícias relevantes, né, que aconteceram nesses últimos momentos. Palavras de pessoas importantes sobre essa guerra, né? Primeiro a gente vê que pela CNN, né, os terroristas mataram bebês na frente dos seus pais, né, o ex-militar contou à CNN, né, a gente vê que ele chegou aqui, né, ele que é um ex-comandante do exército israelense, que estava vendo ali mais uns anos dos corpos, né, quando ele foi chamado, perguntou quais cenas eles viram, né, eles encontraram bebês decapitados e muito mais, né, e isso é realmente muito vergonhoso, né, então, muito complicado defender essa notícia de ontem às 11 horas, né? Então faz meio dia dessa notícia, né? A gente vê a notícia dessa menina aqui, né, da Annie Luke, né, sendo carregada viva, né, entre aspas, para Gaza, no hospital de Gaza. Só que aqui as pessoas estão falando aqui na internet, pelo menos esse cara aqui está afirmando, né, falando, ele não acredita que ela esteja viva, né? Vamos ver aqui quais foram os motivos para ele não acreditar estar viva, né? A perna dela está esticada na direção divergente da original, né? A gente vê aqui nessa imagem que ela está com a perna reta, né? Então aqui na outra ela já aparece com as duas pernas quebradas e o braço também, né? A perna dela está dobrada em um ângulo anormal e assim não há hematomas, né? Então deveria estar tido hemorragias ali aparecendo, né? Pela quebra da perna da pessoa, né? Não apareceu significa que o sangue parou de bombear, isso que eles quis insinuar, né? 3. Ela está usando a roupa do festival, né? Quando foi pro festival, suas próprias postagens também confirmam isso, né? Ela está utilizando a mesma roupa. 4. Com a amiga confirmando que sua roupa da postagem não seja suficiente, né? Como pode ver, ela foi despida. É de acordo com testemunhos oculares evidentes de estupro no festival próximo aos cadáveres, né? Então, foi abusada ali, né? Tiraram as roupas delas, a gente vê que ela só tá com o sutiã aqui de cima, mas só isso, né? A gente vê que tem a pergunta da amiga dela ali, né? A amiga dela responde, né? O cara perguntando, a mãe dela divulgou, né, um comunicado, mano. A mãe dela falou, né? E a prova de vida, cadê fotos, esperança, né? Esperança qualquer um pode dar, qualquer um pode afirmar alguma coisa, basicamente, o que esse cara tá dizendo, né? Fotos a gente não pode comprovar, né? Se não... E a gente tem
Mais coisa aqui sobre o atentado do Hamas, né? Eu não vou rodar isso daqui, algumas coisas bem terríveis aqui, né? Então, se você quiser procurar na internet, hashtag Hamas massacre aqui no X, né? Você encontra essas coisas lá, né? Eu vou elas aqui. Aqui tem aqui também do Hezbollah, né? Tem um movimento forte no Twitter antissemita, né? É de anti-Zil, né? Aqui eles estão comemorando, né? O Hezbollah aqui a morte de judeus, né? Então a gente vê que tem um antissemitismo forte na região, né? Bem semelhante ao nazistas, né? Você vê aqui o povo brasileiro chegando em casa, né? Porque a Hamas, Israel, né? Israelenses chegando em casa, embarcando por avião, mas eles já chegaram já. Aqui a gente tem o pronunciamento do Joe Biden, né? Ele tá assistindo, o cara traduziu. Ele tá falando umas coisas bem fortes, né? Pode ver, né? O Joe Biden foi bem forte nessa declaração, né? Mesmo sendo um democrata, né? Que normalmente pega mais leve em suas declarações, né? Vê que
está se distanciando fortemente de Israel, né? E agora ele aproximou mais do que antes, né? Tem aqui relatos da CNN, por exemplo, da brasileira, né? Da brasileira que relatou, né, que Israel liga dizendo que vai atacar. Então, se a pessoa fica, ou ela está ficando porque o Hamas obriga ela a ficar, ou ela está ficando por algum outro motivo que a gente não sabe, né? A gente, que, pelo menos a brasileira, ela é informada que o ataque israelense irá acontecer, né? Israel normalmente ele ataca com um bombardeiro explosivo em cima da casa, né? Ele explode um pequeno explosivo para notificar, ou ela liga e manda mensagem para a pessoa avisando que irá bombardear para sair da região que tem depósito do Hamas ali. Então, basicamente, o que a gente vê é a brasileira Shahed Abanah, né, que vive na faixa de Gaza, afirmando, né, aos 18 anos já vive lá na faixa de Gaza, no distrito de Gaza, no território palestino. A jovem brasileira, os israelenses ligam para minha avó para dizer para ela que a gente tem que esvaziar a casa porque eles vão atacar hoje ou amanhã. A gente não sabe. Então, elas foram avisadas, né, com antecedência de quando Israel irá atacar. Então, elas têm que sair, senão vai atacar, né? Se elas estiverem lá no momento do ataque, serão uma baixa, né? Sabe claramente que o Hamas utiliza, né, as pessoas como escudo, né? Como a gente já provou agora, né? Que eles aprenderam, sequestraram 150 pessoas exatamente para utilizar como escudo humanos, né? E agora eles estão utilizando também, né? Cidadãos aqui, né? Na faixa de Gaza e sempre utilizaram, né? Em que diz que Estados Unidos e Israel, né, estão juntos, né? E envia mais um dos porta-aviões. Então, no total terão dois, né? A gente vê que os Estados Unidos reforçou seu apoio a Israel, né? Para não ficar muito na mídia direita, né? Para o pessoal não reclamar, falando que direita aqui, a gente tem aqui a UOL, né? Falando mais algumas coisas aqui, né? Por exemplo, Netanyahu, como eu tinha falado antes, vou pausar isso daqui, se une à oposição formando um governo de emergência em Israel. Se não me engano, foi na Jovem Pan ou na CNN, alguma coisa do tipo, que teve uma reunião com um brasileiro que mora em Israel, e ele falou exatamente isso, né? Nesse momento não se fala em direita, em esquerda, não se fala nisso, né? Quando o seu país é atacado, o povo se une, todo mundo está por uma causa. Essa causa é a guerra contra Hamas, né? Até o fim, né? Então eles vão até o fim contra Hamas, independente do custo, né? Até o final. Conta o histórico, né? Contando a guerra do Yom Kippur, né? A guerra de 7 dias e tudo isso que aconteceu no conflito, né? Eles não estão tentando procurar quem é errado, né? Quem que cometeu o erro e qual é o erro, né? Porque a gente sabe que teve algum erro de inteligência, né? Pode ter sido o Benjamin Netanyahu que não ouviu acatar o medida de inteligência para reforçar a defesa, pode ser a inteligência que resolveu enfraquecer porque ele não gostava de seguir o Benjamin Netanyahu, porque depois que foi aprovado aquela medida de enfraquecer o STF do Israel, eles falaram que ia diminuir o efetivo, né? Pode também ser, né? Então, isso eles não estão investigando isso agora e nem interessa investigar, né? Eles vão investigar isso depois que a guerra acabar, né? Então, basicamente é isso. É que o Lula, né, pedindo a libertação de reféns pelo Hamas e o fim do bombardeio de Israel, né? A gente sabe que isso aqui, né, na parte do bombardeio de Israel, é muito improvável Israel e Hamas libertar refém. É também muito difícil de acontecer, né? Muito difícil, muito difícil. Porque é exatamente isso, né? A moeda de troca deles, né? Como eles vão trocar, né? Como que eles vão dar a sua única moeda de troca? Eles não vão fazer isso. O Itamaraty não confirma o brasileiro esteja como refém, né? O Brasil ainda não consegue confirmar se o brasileiro realmente foi apreendido pelo Hamas, né? Embora Israel já afirmou que tá, né? Não, eles não tá
no território israelense. Mais uma coisa que é bem espantoso, né? O Papa, que normalmente sempre é, pelo que Javier Milei fala, que é esquerda comunista, né? Falando que o Papa fala que Hamas liberte o refém e diz que Israel tem todo o direito de se defender, né? Então mostrando que ele está de acordo com os ataques israelenses, né? A gente vê que o Papa, através do comentário, deu a sua opinião sobre o conflito, né? E o que os Hamas fizeram, né? E aqui na notícia atual eles utilizam bastante militantes do Hamas, né? Não reconhecendo, por exemplo, que no caso um governo deles ali do Hamas é terrorista, né? Tem mais uma conversão aqui da Band, por exemplo, falando sobre um brasileiro que também está lá, né? Ele mora com a sua esposa e filho, né? Ele fala a seguinte frase: "Estamos na maior prisão do mundo", diz o pai de brasileiros que tenta deixar Gaza, né? Essa foi a conversa dele na Band News, né? Felizmente está tudo fechado, né? Quando Israel fechou sua fronteira, com medo, não sei disso, né? Talvez de Hamas atravessasse a fronteira para o Egito também fechou a dela, né? Sabe que o Egito não gosta muito do Hamas e nunca gostou, né? Dado a seu desentendimento entre eles já, né? A reportagem dela completa. Mas é basicamente isso, né? Né? Ficou mais de 1 hora aqui para mim gravar, né? Falando sem parar. Mas basicamente é isso que eu queria falar e dizer tudo para vocês, né, guys? Guerra que está acontecendo em Israel, né? Eu passei vários dias vendo o que está acontecendo, atento, bem triste, né? Pela morte das crianças, né? Decapitamento de criança, os pais vendo mulheres sendo estupradas nas suas frentes, né? Pais de meninas. É realmente muito vergonhoso que tem brasileiros, né, que defendem o Hamas, né? A gente vê, por exemplo, o Boulos falando sobre o Hamas e defendendo o Hamas, né? Que é muito vergonhoso. Por exemplo, também tem esse professor da PUC, né? Falando que viu o fascismo no olho, falando sobre o Hamas aqui, né? É muito vergonhoso isso daqui, né? Tem como defender o Hamas numa situação como essa. Quem defende assim, né? Quem fala de defender assim, uma pessoa é um psicopata. É isso, pessoal. Até a próxima.